Lesão muscular pós reconstrução do ligamento cruzado anterior. Thiago, por que esse tipo de lesão após cirurgia de cruzado é tão comum? Antes de falar sobre isso, não deixe de dar o like no vídeo, de compartilhar, de ativar o sininho para ficar ligado em todos os conteúdos desse canal. E eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso enquanto eu tomo meu café. Eu estou aproveitando um acontecimento recente, que foi a terceira lesão muscular do Neymar após a sua cirurgia de joelho, após o seu retorno ao esporte, para falar de um assunto na qual eu já falei aqui no canal, mas agora de uma forma um pouquinho mais diferente. Na outra oportunidade eu trouxe um vídeo muito técnico, um vídeo que na verdade é uma aula sobre estratégias para reduzir as lesões pós reconstrução do LCA, principalmente em enxertos vindos de posterior de coxa, que não é o caso do Neymar. O Neymar fez uma retirada do tendão patelar, aquele tendão na frente do joelho que o Ronaldo Fenômeno rompeu. Então, no caso dele, talvez as lesões musculares tenham mecanismos diferentes daqueles tipos de lesões que eu citei no vídeo anterior. De qualquer forma, eu vou deixar essa aula na descrição desse vídeo. Bom, se você acompanha futebol, tá vendo aí que tem toda uma dificuldade do Neymar conseguir voltar ao esporte, conseguir voltar à sua alta performance. E por que será que isso acontece? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês possíveis mecanismos e como evitar isso. Primeiro a gente precisa entender que a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior é apenas o primeiro passo. Depois disso, a gente tem uma longa reabilitação. A gente tem um longo período pós-reabilitação também, que é a fase de transição. E mesmo com meses de fisioterapia, de tratamento, de retorno às atividades, muitas vezes o corpo ainda está um pouco vulnerável a algumas lesões. Muitas vezes o corpo não está adaptado ao retorno completo ao esporte, especialmente em situações de alta demanda, em esportes que envolvem mudança de direção e alta intensidade, que é no caso o futebol profissional. Alguns fatores podem explicar essa tal vulnerabilidade, podem explicar esses déficits. O primeiro é a falta de força, principalmente em isquiotibiais e em quadríceps. Bom, nós vimos que essa lesão recente do Neymar parece ser uma lesão de posterior de coxa, mas ele não tirou o enxerto dele para fazer o ligamento cruzado da região posterior, ele tirou da região anterior. Então a gente não tem uma mudança anatômica nesse tendão ou nesse músculo, mas talvez, mesmo assim, ele tenha um déficit de força. Eu prefiro duvidar disso, afinal de contas ele ficou um ano tratando, ele está com o suporte de ótimos profissionais ao seu redor. Outro possível causador são alterações no controle neuromuscular, e não diz respeito só à boa qualidade de movimento, mas a uma boa ativação muscular. Porque se a gente não ativa os músculos na hora correta, se a gente não contrai os músculos que deve contrair para fazer determinados movimentos, isso a gente aprende na reabilitação, isso a gente aprende no treinamento, a gente vai ter uma suscetibilidade maior a alguma lesão. Inclusive eu mostrei, logo em alguns períodos da reabilitação do Neymar, alguns déficits biomecânicos de alterações musculares que ainda estavam presentes, mesmo com uma fase já avançada da reabilitação. E muitas vezes o nosso corpo acaba adquirindo estratégias compensatórias, sobrecarregando mais uma musculatura do que outra, mais um lado da perna do que outra. Isso é muito comum. E um outro fator que é muito determinante é a fadiga. E a fadiga diz respeito ao cansaço muscular, ao acúmulo de fadiga. É preciso fazer um retorno gradual às atividades, um retorno gradual à performance do atleta após uma cirurgia de joelho, após um longo tempo parado tratando. Sobre isso, eu tenho uma opinião que não vai muito ao encontro do que foi feito com o Neymar, tanto na Arábia com o Al Hilal no seu retorno aos jogos, quanto no Brasil na sua exposição a jogos que talvez não precisasse. Ele jogou 7 jogos seguidos, onde talvez não houvesse tanta necessidade assim. Talvez pudesse ter tido um controle de carga um pouco maior com esse atleta. Mas é claro que eu estou trazendo aqui possibilidades e mecanismos que podem causar ou favorecer essas lesões musculares após uma cirurgia de joelho. Vale lembrar que o Neymar ficou mais de um ano tratando, foi um longo período, talvez porque na fase inicial ele sofreu um pouco para ganhar amplitude, para ganhar ativação muscular. E a gente viu esses déficits ficar até a fase final de reabilitação. Então é uma reabilitação que foi o mais difícil, uma transição que está sendo mais difícil também ao esporte. Eu estou trazendo aqui o caso do Neymar, mas não é só o Neymar não, tá, gente? Os estudos mais recentes mostram que atletas pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior têm de 2 até 4 vezes mais chances de ter uma lesão muscular, principalmente no primeiro ano de retorno. E essa lesão ocorre principalmente em quadríceps
em isquios tibiais. Tá, Thiago, você trouxe dados aqui, você trouxe informações, mas o que a gente pode fazer para evitar isso após uma cirurgia de joelho? Aqui vão então 3 coisas que são fundamentais para a gente conseguir evitar isso. O primeiro é recuperar a força de maneira completa. E eu falo aqui de ter simetria muscular de uma perna comparada à outra, e também simetria muscular da mesma perna. O que a gente espera num retorno ao esporte é que um atleta atinja 90% de simetria de uma perna com a outra, ou seja, da perna operada com a perna não operada. E na perna operada, eu espero que o meu posterior de coxa tenha pelo menos 60% da força do meu quadríceps. Essa é uma relação agonista-antagonista. Esses dados são mínimos para um retorno ao esporte. Além disso, eu preciso ter também uma exposição a gestos complexos do esporte. Então não é só treinar força de maneira pura, não é só fazer cadeira extensora, flexora, agachamento, terra, enfim. É também expor a mecanismos complexos, a gestos e movimentos que sejam também transferíveis à modalidade do esporte. Isso é uma coisa que eu faço muito com os atletas presencialmente e estimulo muito que eles façam de maneira online através dos vídeos que eu envio para eles via aplicativo. E por último, não menos importante, é o controle e monitoramento de carga desse atleta. Geralmente um atleta retorna jogando alguns minutos e gradativamente essa minutagem vai aumentando. Dificilmente um atleta vai voltar jogando 90 minutos. Se isso ocorrer, provavelmente houve um erro no que diz contexto da preparação física, com a fisioterapia, com o departamento médico e com comissão técnica. Já vi casos de atletas que voltaram com 90 minutos, mas não é o ideal a se fazer. Bom, galera, se você é um atleta, se você pratica algum esporte, lembre-se, a reconstrução do ligamento cruzado anterior é apenas a primeira fase. Você vai ter uma longa jornada pela frente, você vai ter uma jornada um pouquinho maior também no que diz respeito a retorno à sua performance. Muitas vezes o retorno não é tão linear, o retorno tem algumas barreiras, algumas dificuldades que a gente precisa ultrapassar. E fazer isso de maneira mais inteligente, com bom acompanhamento, é o melhor caminho. Se você é paciente, se você é atleta, se você é até mesmo um profissional da área e quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, deixe seu comentário aqui sobre o que você quer ver nesse canal, seja aqui ou seja no podcast Clube do LCA. Vou deixar na descrição desse vídeo as minhas redes sociais, a rede social do Clube do LCA, um local onde eu posto conteúdo maçante sobre ligamento cruzado anterior. Aliás, sobre ligamento cruzado anterior não, sobre lesões de joelho, tudo que diz respeito à prevenção e o tratamento até o retorno ao esporte. Se você busca um acompanhamento completo, se você busca uma consultoria, a gente também está lá para ajudar. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio de podcast, nas redes sociais. Não esquece de dar o like, de compartilhar, ativar o sininho e ficar por dentro de todas as novidades do canal. Vamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.